E aí, povo? Beleza? Primeiro eu quero falar que eu tô muito feliz que eu tenho 52 inscritos no meu canal. Obrigada, gente. Eu tô me sentindo assim, numa sala de aula virtual, porque já tem, né, um número de alunos, né? E uma sala de aula. Eu tô muito feliz, muito obrigada, tá? E se você tá assistindo e ainda não se inscreveu, por favor, não perca tempo, tá? Se inscreve no meu canal. E dá um likezinho aí pra ajudar a tia. A tia. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre verbo. E já vou logo adiantando que esse assunto é muito extenso. Então vai ter parte 1, parte... Eu não sei quantas partes vai ter, mas vai ter várias partes, eu vou ter que dividir porque é um assunto muito extenso, certo? Então, vamos começar para quem assim... Ai, professora, eu não sei nada de verbo. Eu não sei o que é um verbo. Eu sei mais ou menos, mas não tenho certeza. Então, eu vou começar desde o iniciozinho para você que não sabe nada, ou sabe mais ou menos, ou não tem segurança no assunto. Primeiro, se você for olhar na gramática, o conceito de verbo vai estar assim: verbo é ação, estado ou fenômeno na natureza. Vai estar mais ou menos desse jeito. Aí a pessoa lê e fala: nossa senhora, eu li e não entendi ainda. Então, eu vou dar uma dica para você não se confundir no que é verbo, tá? Vamos lá. Se eu falo assim com vocês, o meu cabelo é preto. Ó, o meu cabelo é preto. Aí eu falo, circula aí o verbo para mim. Qual que é o verbo nessa frase? Vamos lá, tem o meu cabelo é preto. Qual dessas palavras é um verbo? Vamos ver. O é verbo? Não. Eu, o, tu, os, ele, o. Nós usamos. Não dá para conjugar. O verbo é a palavra que tem como conjugar, certo? Meu. Vamos ver se meu é verbo? Eu, meu, tu, meus, nós, meus, amos. Tem como? Não tem como. Vamos ver a palavra cabelo? Eu cabelo, tu cabela, nós cabelamos. Não dá para conjugar. É. Vamos ver a palavrinha é. Eu sou, tu és, ele é. Dá para conjugar? Dá para conjugar. Então, é aí é o verbo. Vamos usar outro exemplo? Se os meus cachorros me deixarem. Vocês estão ouvindo os latidos, né? Nina e Peludinho! Chamei que eu tava latindo lá fora. Eu sou perigosa, eu sou perigosa, eu sou perigosa. Vamos a outro exemplo. Eu faço bolo muito bem. Eu faço bolo muito bem. Circula aí pra mim qual que é o verbo. Eu faço bolo muito bem. Bolo é verbo? Eu bolo, tu bolos, ele bola. Nós bolamos. Não é verbo. Faço é verbo? Eu faço, tu faz, ele faz, né? É verbo fazer. Então, é do verbo fazer. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, dá certo. Dá certo conjugar o verbo fazer aí. Então, faço é o verbo. Sabendo o que é verbo, agora que todo mundo já sabe o que é um verbo, vocês têm que entender que verbo, existe verbo da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. O que é verbo de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação? O verbo de primeira conjugação é aquele que quando passa para o infinitivo termina em a. Professora, aí já complicou, hein? Passar para o infinitivo. O que é infinitivo? Nunca ouvi falar de infinitivo. É simples, Juninho. É muito simples. O que é passar um verbo para o infinitivo? Por exemplo, vamos lá. O que é passar um verbo para o infinitivo? O verbo não vai estar conjugado nem no presente, nem no passado e nem no futuro. Ele vai estar no infinitivo. Mas o que é esse infinitivo? Por exemplo, o verbo cantamos. Cantamos, ele está conjugado no presente, ó, nós cantamos, certo? Qual é o infinitivo de cantamos? Cantar. Por
que o cantamos vem do verbo cantar. E a palavra cantar não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Ela está no infinitivo. Outro exemplo. Eu vendi muitos bolos. Estou falando de bolo hoje, vamos lá. Eu vendi muitos bolos. O verbo vendi aí. Qual é o infinitivo de vendi? Vendi vem de qual verbo? Do verbo vender. Então, vender é o infinitivo de vendi. Saquei. Agora entendi, professora. E o que o infinitivo tem a ver com o verbo de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação? Porque para nós sabermos qual é o verbo de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação, nós temos que passar ele para o infinitivo. Você passando ele para o infinitivo terminar com ar, ele é de primeira conjugação. Por exemplo, o verbo cantar é um verbo de primeira conjugação, porque terminou com ar, certo? O verbo pintar, o verbo cozinhar, todos que terminam com ar é de primeira conjugação. E de segunda conjugação? Vai terminar com o quê? Fala, mãezinha. Então todo verbo é de primeira conjugação, porque todo verbo termina com ar. Não, claro que não. Vamos ver de segunda conjugação. Nem todo verbo termina com ar. Por exemplo, o verbo vender, compreender, aprender, fazer. Então, o verbo que termina com er no final, o verbozinho que termina com er, é verbo de segunda conjugação. Porém, é de segunda conjugação também o verbo que termina com or no final. Então, de segunda conjugação termina com er e com or. Qual que é o verbo que termina com or? Compor, repor, expor, certo? Então, de primeira conjugação, passando para o infinitivo, ele termina com ar. E de segunda conjugação, termina com er ou or. Os verbos de terceira conjugação é aqueles que, passando para o infinitivo, eles vão terminar com ir, que é pedir, exigir, né? São exemplos de verbos de terceira conjugação, certinho? Então, vamos relembrar aqui. Verbo de primeira conjugação termina com ar, quando passa para o infinitivo, termina com ar. Verbo de segunda conjugação termina com er ou or. E verbo de terceira conjugação termina com ir, quando passa para o infinitivo, termina com ir. Vamos lá. Exemplo. Surgiram vários comentários sobre o caso. Surgiram vários comentários sobre o caso, a frase. Tem aí a frase. Aí a pergunta é: o verbo desta oração, verbo da oração em destaque, pertence à terceira conjugação. Primeiro, vamos ver se é verdade. A frase é: surgiram vários comentários sobre o caso. O único verbo aí é surgiram. E aí na pergunta tá falando que é verbo de terceira conjugação. Vamos ver se é de terceira conjugação mesmo? O verbo surgiram vem de qual verbo? Qual é o infinitivo? Surgir. Então termina com ir. É de terceira conjugação? É de terceira conjugação. Vamos continuar lendo a questão. Qual dos verbos presentes nas alternativas a seguir pertence à mesma conjugação? Então, nós vamos ter que ver os verbos das alternativas, ver qual é também de terceira conjugação. Na letra A aí, está o verbo viajaram. Viajaram é de primeira, segunda ou terceira conjugação? Viajaram vem do verbo viajar, que termina, então é a primeira conjugação. Então, eu quero um verbo que é de terceira conjugação igual ao verbo surgir. Então, a letra A não é a resposta certa. Vamos à letra B? A letra B está o verbo captaram. Captaram. É de primeira, segunda ou terceira conjugação? Vamos passar ele para o infinitivo? Captaram vem do verbo captar. Então, também não é de terceira conjugação, é de primeira. Vamos ao outro. Expediram. Expediram. É de que conjugação? Vamos passar ele para o infinitivo? Expediram vem de expedir. É de terceira conjugação? É de terceira conjugação. Então, é esse que eu vou marcar. Mas vamos ver a outra alternativa, as outras alternativas para a gente tirar,
né, não marcar assim, marquei essa, tenho certeza, e não vou ver as outras. Vamos ver as outras alternativas. A letra D aí, comprometeram. Vem de qual verbo? Comprometer. E terminou com er, é de segunda conjugação. Então não tá certo, eu quero um de terceira conjugação. E a última alternativa é compuseram. Compuseram vem do verbo compor. E compor é de segunda conjugação, que terminando com er e com or é de segunda conjugação.